Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, vai lá pessoal, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante aí o canal a crescer, tá bom? Também os nossos colegas aí localizarem os vídeos, para auxiliar nos seus estudos, tá bom? Não custa nada pessoal e ajuda muito aí na divulgação. Então se inscreve lá, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, madrugada aí, 5h16 da manhã, e vamos lá para mais uma videoaula, né? Meio descabelado aqui, mas tá bom, vamos lá. O importante é que os estudos não podem parar. Então, nós estamos aqui na nossa 22ª aula, aula de número 22, sobre o tema Ensino Fundamental de 9 anos, orientações para a inclusão de 6 anos de idade. Esse documento ele é composto por 9 textos, né? Nós estamos aqui, se não me engano, na quarta parte do texto 7, que é a organização do trabalho pedagógico, alfabetização e letramento como eixos norteadores. Agora a gente vai aqui para a temática, o subtítulo, né? A organização discursiva da escola e suas implicações, a importância do reconhecimento de diferentes modos de falar. Vamos lá. Pessoal, nós somos profissionais formados, deixa eu só ajeitar isso aqui, pronto. Nós somos profissionais formados para educar crianças e adolescentes e temos competências para isso, tá? Nós como professores, aí nós somos formados, temos competência. O que é competência, pessoal? Competência é o conjunto de habilidades necessário para exercer uma determinada função. Então, por exemplo, assim, o professor, o que ele precisa para ser professor? Ele precisa ser formado, ele precisa ter uma boa didática, ele precisa ter uma boa oratória, né? Ele precisa gostar de criança, saber lidar com criança, entre várias atribuições. Então, todas essas habilidades que o professor precisa ter para exercer sua profissão formam uma competência. A competência para ser professor. Então, eu costumo usar a mãozinha fechada assim, ó. Competência. Isso aqui é competência para ser professor. O que é competência? O conjunto de várias habilidades necessárias, tá bom? Então, nós temos competência para poder exercer, para educar crianças e adolescentes. Ao provocarmos situações pedagógicas que levem os alunos a construir conhecimentos por meio de trabalho com diversos conteúdos, utilizamos principalmente a linguagem verbal, oral e escrita. Então, são nossas principais ferramentas aí para a gente provocar situações pedagógicas, para incitar o desejo, a curiosidade no aluno, provocá-los aí com desafios pedagógicos para que eles possam buscar soluções. Então, o que a gente mais usa, as ferramentas que a gente mais usa são a linguagem verbal, oral e escrita. Entre muitas marcas que caracterizam os modos de lidar com os conteúdos, conhecimentos, tempos e espaços que organizam a escola, está o que chamamos de organização discursiva. Vamos descobrir o que é isso aqui. Tal organização, ela se expressa, primeiro, no movimento discursivo das aulas, falando, ouvindo, escrevendo, lendo, das mais variadas maneiras. E também, pessoal, no segundo pontinho aqui, nos padrões de textos que caracterizam a escola e são produzidos por ela. Diversas rodinhas, diários de classe, cronogramas, né, projetos de trabalho, tantas outras coisas aqui. Essa, Perdão. Essa organização discursiva ela faz parte da cultura escolar e exerce um papel relevante nos processos de ensinar e aprender. A atividade discursiva ela permeia todas as ações humanas, penetrando nos mais ínfimos espaços sociais. Assim, a linguagem tem um papel marcante na constituição de nossas vidas. Tá? Quando a gente fala discursiva, vem o que? De discurso, né, pessoal? Oral. Ela permeia aí todas as ações humanas. Então, faz com que a linguagem ela tenha um papel marcante na constituição das nossas vidas. A linguagem oral, em que as crianças e os adolescentes se expressam, ela está impregnada de marcas, né, dos seus grupos sociais de origem, valores e conhecimentos. Então, assim, essa linguagem oral que as crianças e os adolescentes expressam são aquelas linguagens populares, uma coisa meio com a gíria, hoje, por exemplo, tem uma gíria horrível que eu detesto aí, que as pessoas falam, deu ruim, né? Nossa, eu detesto essa expressão. Mas eles gostam, então é uma forma deles expressarem assim que tipo alguma coisa deu errado, né? Então eles usam esses verbetes aí. Então a linguagem oral da qual eles se apropriam, com a qual eles se expressam aí, não vou lembrar outra palavra aqui agora, né? Está impregnada aí, né? De marcas dos seus grupos sociais de origem, ou seja, ela tem todas as referências, características ali daquele grupo ao qual eles estão inseridos. Logo, seus modos de falar são legítimos e fazem parte do seu repertório cultural de vida. São modos de ler a realidade.
Então, a maneira como as pessoas falam, como elas se expressam, é, mostra muito o lugar de onde elas vêm, o meio qual elas frequentam, né? Então você percebe uma pessoa que fala muito certinho assim, normalmente é uma pessoa com uma norma culta, pertence a um grupo um pouco mais elevado, um grupo mais formal, aquela pessoa mais popular, pertence, né, a umas pessoas mais populares, mais assim, grupos mais livres, né? Então assim, o modo da pessoa falar também diz muito sobre ela, sobre o mundo ao qual ela pertence, ao qual ela faz parte. É a partir desses modos de falar, oh meu Deus, é a partir desses modos de falar ou modos de ser que o trabalho pedagógico ele deve ser organizado, de forma que tenha sentido para os estudantes. Não é que o professor tem que sair falando na gíria, mas o professor também tem que considerar essas falas dos estudantes. Né? Ele pode chegar e falar, olha, está errado o jeito que você está falando, tem que falar certo. Ah, você não vai querer que as crianças todas falem ali na norma culta, seria até desagradável, porque é uma coisa toda cheia de regrinhas ali, né? Às vezes você, chegando na sua casa, falando assim com a sua esposa, né? Fala, olha, amor, eu acho interessante que você venha e me dê um beijo agora. Ou então, eu acho interessante que você venha e beije a minha face. Ou acho interessante que você beije os meus lábios. Nossa, é muito chato, né? Você normalmente você vai chegar e falar assim, eu queria tanto que me desse um beijo. Pronto. Então, assim, isso aí também é, esse modo de falar, esse modo de ser, de agir, né, ele também, o trabalho pedagógico, ele deve se organizar dessa forma, tá? De forma que dê sentido, tenha sentido aí para os estudantes. Então, o professor não vai ficar usando uma norma culta 100% ali afilada para lidar com os estudantes, porque eles não vão nem entender o que o professor está falando. A língua oral não é falada de forma homogênea pela população brasileira. Todo mundo sabe, né? Cada região aí do Brasil, região Nordeste, região Sul, né? O Sul, por exemplo, ele fala meio cantando, né? O Nordeste fala meio esticando, o carioca, né? Fala meio puxando também. Assim, cada um tem a sua forma de falar. Então, ela não é homogênea. Cada região aí fala a língua portuguesa usando aí um tom diferente. Pessoas de diferentes classes sociais, regiões geográficas, idades e até mesmo de diferentes gêneros utilizam a língua de maneiras diferentes, né? De acordo com as classes sociais que eu falei, né? A pessoa pertence a um grupo mais formal, mais culto, as regiões geográficas, idades também, né? O jovem ele usa muita gíria, mas a pessoa mais velha já não usa. Então, diferentes gêneros aí, grupos, né? Cada um usa a língua de maneira diferente. A isto, os linguistas eles chamam de fenômeno de variação linguística. As diferentes maneiras de falar uma mesma língua são chamadas de da língua, ou variedades linguísticas. A variação ela acontece em todos os níveis da língua, seja no nível sintático, né? Por exemplo, determinadas construções, modos de organizar o discurso são mais usados ou menos usados em determinadas variedades de língua. O semântico, por exemplo, usam-se palavras e expressões diferentes para designar a mesma coisa, ou certas palavras e expressões têm valores diferentes em diferentes variedades. Sentido morfológico, né? Palavras derivadas ou compostas, elas são formadas em determinada variedade, mas não existem em outras, por exemplo. E o fonológico, né? Que são diferentes maneiras de pronunciar as palavras, diferentes sotaques e entonações nas diferentes variedades também. Do ponto de vista da linguística, todas essas variedades elas são legítimas e corretas. Cada uma é usada de acordo com aspectos discursivos que lhes são próprios aí. Tá bom? Então, do ponto de vista da linguística, né, todas essas variedades elas são legítimas também. Você não pode chegar e querer homogeneizar tudo, que você vai muitas vezes acabar até com a cultura de um povo por conta da forma dele falar. A questão, entretanto, é complicada porque, do ponto de vista social, as variedades não têm o mesmo valor. Uma variedade da língua ela é considerada a certa, né, ou seja, melhor, e com base nela avaliam-se as outras, que ligadas aos grupos sociais populares, elas acabam sendo consideradas de forma negativa, né? Ou seja, um grupo de pessoas elas se acham mais cultas que as outras e acham que todo mundo tem que falar igual a elas. Então, do ponto de vista aí, linguístico, social, desculpa, do ponto de vista social é muito complicado porque tem realmente essa desigualdade, né? Essa questão do valor. Já do ponto de vista linguístico, essa avaliação é equivocada. O que acontece é que se avaliam as variedades tendo como parâmetro os aspectos discursivos da variedade eleita como padrão. Então, assim, tem um grupo ali que ele fala assim de um jeito e aquilo ali é eleito como correto. Então, os demais passam a ser considerados errados, né? E isso aí, na verdade, não, né, é uma coisa equivocada. Analisando essa eleição, do ponto de vista histórico-político, muita coisa se esclarece. Numa sociedade tão desigual como a brasileira,
A língua também é um grande marcador social, ou seja, a pessoa que fala correto é uma pessoa estruturada, uma pessoa que anda dentro da lei, uma pessoa que fala mais na gíria, né? Aquela coisa assim, é uma pessoa que normalmente não anda corretamente, faz coisas erradas aí. A variedade de prestígio, né, chamada língua padrão ou norma culta, ela se superpõe às outras variedades. É preciso deixar claro, no entanto, ai, coceira aqui no nariz, perdão, é preciso deixar claro, no entanto, que nem mesmo os falantes de uma mesma variedade da língua a falam de forma homogênea. Podemos dizer que a variação dentro da própria variação. Então, tem até as pessoas ali que acham que falam uma norma culta, bonitinho ali, que são os considerados que falam certinho, até eles mesmos, eles não falam de forma homogênea. Cada um ali tem o seu jeitinho de falar, mesmo dentro daquele padrão que eles seguem. Então, podemos dizer aí que há uma variação linguística dentro da própria variação. Esse é um ponto que merece muita atenção na escola, para que não se neguem as marcas da identidade cultural das crianças e dos adolescentes. Então, assim, pessoal, quando fala assim, é um ponto que merece muita atenção na escola, ou seja, você tem que considerar as formas de cada um falar, de cada um se expressar, porque isso aí representa também a identidade cultural das crianças e adolescentes. Gente, está de manhã, eu estou aqui na cozinha fazendo vídeo, né? Aí tem esses produtos de limpeza, né? E tem muitas pessoas que têm meio que uma alergia, né? E eu não sou diferente, então eu fico coçando o nariz aqui, vocês vão falar, nossa, que professor porquinho. Não, pelo amor de Deus, é porque eu tô na cozinha aqui, esse cheirinho de produtos aqui que a esposa passa, vai dando uma coceirinha no nariz, tá bom? Então vocês me perdoem se eu fico mexendo no nariz aqui, tá? É no processo de interlocução que as crianças e os adolescentes se constituem como produtores de textos orais. Então, assim, pessoal, quando eles conversam, quando eles falam, assim, trabalham ali discurso, na base do discurso, da oralidade, ali eles vão se constituindo como produtores de textos orais, tá? Então, acertando e errando, ou melhor, pessoal, acertando e tentando acertar, as crianças elas vão buscando regularidades na língua, né? Ao depreenderem suas normas, ou seja, ao compreenderem, né, as normas da língua portuguesa, eles vão, por si ali, buscando acertar, tá? Buscando melhorar ali a sua escrita também, a sua forma de falar. Assim, uma criança ela é capaz de falar fazi em vez de fiz. Ou então é capaz de dizer assim, di em vez de deu, né? Eu di para ele, né? Eu fazi. E também usar, por exemplo, desvestir para expressar, tirar a roupa. Isso por que acontece isso, pessoal? Porque a criança muitas vezes ela se apropria, ela já tem contato, ela já conhece aquela famosa expressão do tampar e destampar, abotoar e desabotoar. Então ela vai usar o vestir e desvestir, entre outras. A criança e o jovem, eles recriam a linguagem verbal, oral, falada à sua volta, como forma de participação na sociedade, tá? Então, uma forma deles participarem, se eles ainda não se apropriam de certos saberes ali, a forma que eles têm de participar é através da linguagem verbal, oral, falada, né? À sua volta, ali, ao meio que você convive. A linguagem, pessoal, ela é recriada por meio dessa mesma participação. Os outros, né, isso é, seus interlocutores, eles têm um papel muito importante no processo da criança e do jovem. Mas quem refaz a linguagem é a criança, né? É o próprio jovem ali. Então, assim, através da participação, essa linguagem ela é recriada, porque a criança, ela tendo contato, tendo troca de diálogo com outra criança, ela vai aprendendo formas diferentes de falar ali também, e aí ela vai realmente recriando a sua própria linguagem, né? Então, quando eu falo assim, os outros são seus interlocutores, assim, as pessoas, as crianças que estão em contato com ela, que estão nessa troca de diálogo, né, eles têm um papel muito importante aí nessa questão da recriação da linguagem da criança. Mas é a própria criança quem vai refazer essa linguagem, tá? É o seu trabalho agindo com a linguagem e sobre a linguagem que os torna seres falantes e participantes no universo social. Então, assim, agindo com a linguagem, ou seja, a criança falando, às vezes ela fala errado, mas ela está falando, né? E agindo sobre aquela linguagem, ela vai melhorando, ela vai buscando aprimorar, é isso que vai tornar ela um ser falante e participante aí do universo social. Gente, Cagliari, vamos encerrar aqui uma frase do Cagliari que fala assim: aprender a falar é sem dúvida a tarefa mais complexa que o homem realiza na sua vida. É a manifestação mais elevada da racionalidade humana. As crianças de todos os lugares do mundo, de todas as culturas, todas as classes sociais, elas realizam isso, gente, de 1,5 a 3 anos de idade. De 1,5 a 3 anos de idade. Tá? Isso é uma prova de inteligência. Toda criança ela aprende uma língua
e ela não fala um amontoado de sons. Então, assim, ele fala que o Cagliari, ele defende ali que aprender a falar é, sem dúvida, a tarefa mais complexa, né, da vida do ser humano. Porque realmente é se apropriar de um sistema de comunicação formal ali, que nem é homogêneo, né? Ele tem vários tipos de variações. Então, você se apropriar disso realmente é a tarefa mais complexa aí da vida do ser humano, segundo Cagliari. É, e ele fala também, pessoal, que é a manifestação mais elevada da racionalidade humana, né, que é a capacidade de pensar e trazer esse pensamento em forma de som. Então, as crianças de todos os lugares do mundo, de todas as culturas, né, eles realizam isso a partir aí de 1 ano e meio a 3 anos de idade, né, eles começam a aprender a realizar isso. E aí ele termina falando que é uma prova de inteligência, né, porque toda criança ela aprende uma língua e ela não fala um amontoado de sons, ela fala algo contextualizado ali da qual ela realmente se apropria. Estamos aqui com 15 minutos, pessoal. Vamos tentar puxar mais um texto aqui, mas eu acho que não vai ser possível. Que pena. A gente acabou fazendo aí uma aulinha de 15 minutos só. Ficou muito fraquinha essa aula aqui. Mas, como a gente não tá com outro texto pronto, nós vamos deixar esse outro texto aqui, letramento, como horizonte para a organização do trabalho pedagógico, relação língua oral e língua escrita e aprendizagem da escrita. A gente vai deixar isso aqui para a próxima aula, pessoal. Então, ficou uma aula bem curtinha aí, mas o importante é realmente a gente não começar o outro tema também e não ter condições de terminar, né? Então, eu não gosto de começar um tema e quebrar ele para outra videoaula, que acho que fica meio... fica ruim, né? Então, quase que eu falo deu ruim, a expressão que eu menos gosto aí. Então eu realmente não gosto, eu não defendo isso. Então vamos encerrar essa aulinha aqui, pessoal. E aí a gente continua aí numa próxima videoaula, já começa o tema e destrincha ele até o final, tá bom? Então, pessoal, bons estudos aí, até a próxima aula. E aí também eu faço uma aula já de dia aí, num cenário mais bonitinho, tá bom? Bons estudos aí, até a próxima aula.